Fala, nação tricolor. Sejam muito bem-vindos ao canal Futebolista Play, o seu canal número 1 sobre o nosso São Paulo Futebol Clube. Segurem-se nas cadeiras, controlem a respiração, porque o que eu vou soltar aqui agora não é só uma notícia. Não é um boato, não é uma especulação. É a bomba atômica da década. É um trovão que racha o céu e faz o Morumbi tremer. O São Paulo acaba de fazer o impossível. Mas antes de eu revelar cada detalhe dessa operação que vai parar o futebol brasileiro, eu peço a sua força. Se você ainda não é inscrito, tá fazendo o quê? Clica grava no botão vermelho, se inscreve e ativa o sininho. E se você quer fortalecer esse trabalho, se você quer conteúdo exclusivo e ajudar o R7 Tricolor a crescer ainda mais, considere se tornar um membro do canal. O seu apoio faz toda a diferença. Agora, preparem os corações. A lenda está de volta. Solta a vinheta. A bomba. Casemiro está de volta ao São Paulo. É isso mesmo que vocês ouviram, nação. Segurem-se porque a terra vai tremer. O que eu vou soltar aqui não é boato de vestiário, é a maior detonação do mercado da bola dos últimos 20 anos. O São Paulo Futebol Clube, o nosso tricolor do Morumbi, acaba de executar uma operação de guerra e resgatar, do abismo da Premier League, o monstro sagrado, o guerreiro implacável, o rei dos volantes que faz o meio-campo tremer como um terremoto de magnitude 10. Carlos Henrique Casemiro, o Casimiro, o cara que sangra as nossas três cores no peito, está voltando para casa. De volta ao São Paulo, onde tudo começou, onde o amor nasceu, onde ele foi forjado em Cotia e de onde o destino sempre sussurrou que ele retornaria. Um retorno de herói mitológico, como um general que volta para liderar suas tropas na batalha final. E não foi uma volta comum. Foi uma operação secreta, digna de um filme de espionagem. Foram ligações na calada da madrugada, propostas voando por e-mails criptografados, e uma pressão interna e externa que poderia derreter aço puro. O Manchester United, o gigante inglês que há pouco tempo o abraçou como um tesouro, agora o libera por questões contratuais que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Aconteceu uma limpa interna brutal em Old Trafford, uma reviravolta financeira que pegou todo mundo de calças curtas na semana passada. E Casemiro, o leal, o visionário, o cara que nunca esqueceu suas raízes, não pensou duas vezes. Ele pegou o telefone, discou direto para o presidente do São Paulo e disse: "É agora ou nunca. Eu volto para o meu time do coração." O presidente, sentindo o pulso da história bater em suas mãos, não hesitou por um mísero segundo. Na hora, uma proposta irrecusável foi lançada na mesa. E bum! Aceita. Sem leilão, sem guerra de lances. Porque o amor, meus amigos, o amor verdadeiro não se negocia com cifrões frios. Mas esperem, isso é só o começo da avalanche. O caos no United e a ligação das 3 da manhã. Vamos mergulhar nos detalhes suculentos, nos bastidores que eu juro que vazaram para mim de fontes quentíssimas, porque aqui no R7 Tricolor a gente desenterra o ouro. Para contextualizar o caos que se instalou em Old Trafford. Na semana passada, o Manchester United anunciou uma reformulação drástica e desesperada no elenco. A ordem era cortar gorduras, ajustar planilhas que pareciam um rombo no orçamento da NASA. E Casemiro, mesmo com seu contrato robusto ainda rodando até 2026, mas com cláusulas de performance que não foram ativadas por lesões recentes e por um calendário infernal, viu a porta se abrir por questões puramente contratuais. Não foi demissão, não foi escândalo, foi uma liberação amigável, mas que abalou o mundo do futebol como um furacão. O cara que custou 70 milhões de euros para os Red Devils em 2022, saiu de graça. €0, na taxa de transferência. Imaginem um ativo de elite, um pilar de títulos, um dos maiores volantes do mundo, liberado sem um centavo trocado, só para aliviar o peso das finanças inglesas. É a maior loucura e a maior oportunidade do século. E aí, no meio dessa tempestade,
Casemiro não correu para os braços de um PSG bilionário ou de um Milan sedento por glória. Não. Ele pensou no Brasil, pensou no calor do Morumbi, pensou na torcida que o aplaudiu quando ele era só um moleque de Cotia. E então, aconteceu o momento que muda a história. Uma ligação noturna, às 3 da manhã, horário de Londres. Do outro lado da linha, nosso presidente acorda no susto. A voz de Casemiro é firme. Presidente, eu sinto o cheiro da grama do CT de Cotia. Me leva de volta. O coração do presidente acelerou como um motor de Fórmula 1. Ele reuniu assessores em uma videochamada emergencial no meio da madrugada. A ordem era clara: tragam ele. Custe o que custar. A guerra de bastidores e a escolha pelo escudo. A partir daquela ligação, uma operação de guerra foi montada. Reuniões escondidas começaram a acontecer. Uma, em um hotel discreto na periferia de São Paulo. Outra, por Zoom, com conexões VPN para evitar vazamentos para a imprensa. Mas a pressão de outros clubes foi gigantesca. Ah, galera, que pressão! Os telefones da diretoria e dos agentes do Casemiro não paravam de tocar. Emissários de gigantes europeus, desesperados por um volante desse nível de graça, oferecendo fortunas em luvas. Propostas de times árabes que fariam qualquer um babar, com salários astronômicos. E o pior, até rumores de uma investida maluca de um rival brasileiro, que eu não vou nem mencionar o nome para não sujar o nome do nosso tricolor, tentaram atravessar o negócio. Mas Casemiro, firme como uma rocha, batia o pé. Sua resposta era uma só: não, obrigado. Meu destino é o São Paulo. É onde eu me tornei homem. O suspense foi puro. Imaginem as noites em claro, os advogados trocando minutas de contrato até o amanhecer, cláusulas sendo inseridas como armadilhas para proteger o craque e o clube. Uma fonte me contou que houve um momento de tensão máxima, o momento que quase melou tudo. Um clube italiano de ponta ligou e ofereceu o dobro do que o São Paulo poderia sonhar em salário. E Casemiro, humano, hesitou por exatos 30 segundos. 30 segundos que pareceram uma eternidade. O presidente suando frio, os assessores mordendo as unhas. E de repente, a voz do Casemiro: não. É o tricolor ou nada. Bum! Acordo selado. A lealdade venceu o dinheiro. O amor pelo escudo falou mais alto que qualquer conta bancária. O filho pródigo estava, oficialmente, voltando para casa por escolha própria. Os detalhes do contrato: amor, bônus e blindagem. Agora, vamos aos detalhes que vão fazer vocês gritarem de emoção. A transferência, como eu disse, veio de graça. 0 na conta do Manchester. Um puro acordo contratual que liberou o jogador sem amarras. Mas o São Paulo não economizou no que importa: no projeto. O contrato é de 3 anos, válido até dezembro de 2028, com opção de extensão automática por mais 2 anos, garantindo que esse titã fique plantado no nosso meio-campo como uma sequoia centenária. E o salário? Aqui está a prova do amor. Um salário considerado baixo para os padrões de um cara que ganhava milhões na Europa, mas um salário gigante para a realidade brasileira e perfeito para o amor que não se mede em dinheiro. Cerca de R$1.200.000, R$1.200.000, por mês, líquidos. E ele abdicou de bônus de imagem astronômicos para voltar. Por quê? Porque, nas palavras dele, eu não vim por grana, eu vim para honrar o escudo. Mas bônus de performance? Ah, esses têm sim. E que bônus? Metas audaciosas. R$500.000 extra por temporada se ele não tiver lesões acima de 30 dias. Mais R$800.000 se o time cravar a vaga direta na Libertadores. E um cheque de R$1 milhão se o Brasileirão voltar para o Morumbi. Tem bônus por assistências, por desarmes acima de 3 por jogo, e até por liderança em campo, medido por minutos como capitão. E a cláusula de saída? Blindada. Uma multa rescisória de 100 milhões de euros para qualquer europeu que sonhar em levá-lo de volta. É o São Paulo se protegendo.
Além disso, metas coletivas para incendiar o grupo, prêmios por classificação em fases de mata-mata e um bônus coletivo de R$300 mil para o elenco inteiro se o Casemiro marcar pelo menos 5 gols na temporada. Porque ele pode. Ele é esse tipo de monstro. A epopeia do menino de Cutia. A origem do monstro. Mas esperem. Antes de eu explodir de emoção com o que isso significa para o futuro, vamos à epopeia de Casemiro. Essa saga parece escrita por deuses do Olimpo. Imagine um menino magrelo, nascido em 23 de fevereiro de 1992, nas ruas poeirentas de São José dos Campos, interior de São Paulo. Um lugar onde o sonho de ser jogador é maior que as montanhas ao redor. Filho de um pai que partiu cedo, deixando a mãe, uma verdadeira leoa, para sustentar o sonho do filho sozinha. Aos 11 anos, ele pisa no CT de Cutia, o nosso celeiro de monstros, com olhos famintos e pernas que não paravam nunca. E uma curiosidade, ele começou como atacante. Um pivete correndo para a área. Mas o destino, e os olheiros visionários do São Paulo, o reposicionaram. O puxaram para o meio, para ser o volante que destrói e constrói sonhos. A estreia no profissional veio cedo, em 2010, com 18 aninhos, contra o Santo André. E o Morumbi, naquele dia, sentiu o cheiro de algo especial. Foram 2 anos voando baixo, com a Sul-Americana de 2012 na conta. Ele era um pilar daquele time, mesmo jovem, desarmando como um pitbull e distribuindo o jogo como um maestro. Mas a Europa, sedutora e impiedosa, chamava. Em 2013, ele vai por empréstimo para o Real Madrid Castilla, o time B dos Galácticos. Lá, ele rala, sangra e aprende o que é o futebol de elite. Passa uma temporada emprestado ao Porto, em 2014 e 2015, onde ganha Taça de Portugal e Supertaça, e volta para o Bernabéu não mais como um garoto, mas como um furacão renovado, pronto para dominar o mundo. O resto, meus amigos, é história pura. É a prova da qualidade da formação de Cutia, que cria não apenas jogadores, mas lendas. O legado de 5 Champions e o estilo tanque de guerra. E aí, galera, explode a lenda. De 2015 a 2022, foram 9 anos de domínio absoluto no Real Madrid. 336 jogos, 31 gols, o que para um volante é poesia épica. E agora, contem nos dedos comigo. 5 títulos de Champions League. 5. 3 mundiais de clubes, 3 supertaças da UEFA, 3 La Ligas. Ele não era uma peça, ele era o cimento que segurava o meio-campo mais galáctico da história recente. Ele era o escudo que protegia os gênios ao seu redor. Ele deixa o Real Madrid por 70 milhões de euros e vai para o Manchester United em 2022, onde cala os críticos. Ganha a Copa da Liga, EFL Cup, na estreia e a FA Cup no ano seguinte, provando que idade é só um número para quem tem alma de gladiador. E na seleção brasileira? Isso é o hino nacional em forma de futebol. Estreia em 2011, com 19 anos. Ganha o Sul-Americano e o Mundial Sub-20. No time principal, são mais de 70 jogos, presença em 2 Copas do Mundo, 2018 e 2022, e o título da Copa América de 2019 brilhando no peito. E o estilo de jogo? O que o São Paulo está trazendo? Imaginem um tanque de guerra com o cérebro de um mestre de xadrez. Volante defensivo puro, o camisa 5 que dita o ritmo. Passe preciso como um laser, 85% de acerto em jogos grandes. Visão periférica que lê o jogo 3 jogadas à frente. E chutes de média distância que explodem redes. Fisicamente, 1,85 metros de puro músculo. Resistência de maratonista. E o mental? É aí que ele é gênio. Um líder nato. A chegada de Casemiro não é um reforço, é uma refundação. Ele muda o patamar do São Paulo da noite para o dia. Que notícia, nação! O coração está a mil. Casemiro está de volta ao tricolor. Eu quero saber a sua opinião. Essa é a maior contratação da história recente do São Paulo? Onde o tricolor chega com Casemiro no time? Comenta aqui embaixo. Vamos fazer o maior debate da internet. Se você está tão emocionado quanto eu, esmaga o botão do like.
Compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. O mundo precisa saber que o gigante acordou e que o rei está de volta ao Morumbi. Não se esqueça de se inscrever no canal Futebolista Play e ativa as notificações. Eu fico por aqui, com o coração na boca. Que dia histórico! Saudações tricolores e até o próximo vídeo.